Este vídeo é um trecho de uma live que aconteceu no canal enquanto ainda há tempo. Se você quiser assistir ao vídeo completo, clique no link da descrição do vídeo ou no link que está fixado nos comentários. Então esse versículo 4, ele é uma advertência, também uma advertência do céu, aos filhos. E essa advertência, mano, é interessante que não é uma advertência futura, embora está escrito aí em Apocalipse, né? É lá para o tempo presente, mas como ele está anunciando isso, é um anúncio do que vai acontecer com Babilônia, e nós sabemos doutrinalmente, por isso eu estou falando, nós sabemos que doutrinalmente ela está presente hoje, dentro do sistema religioso. É um aviso, apesar de ser aí em Apocalipse, mas ele é um aviso porque essa Babilônia, hoje, ela está presente. Ela é a parte falsa que existe na igreja, que é o joio e o trigo, né? Então nós temos hoje, infelizmente, é o que nós encontramos nas Escrituras, que Paulo chamou essa... E primeiro, nós falamos isso, acho que semana passada, na última vez que nós conversamos. Aquele que Paulo chamou na primeira carta a Timóteo, a casa de Deus, na segunda carta, quando ele mostra a má doutrina, toda a corrupção, a injustiça, a iniquidade, ele chama o quê? A grande casa. Por quê? Porque não é somente a casa de Deus, a grande casa, porque existe mistura daquilo que não deveria estar ali, mas está. A realidade é essa. Então, como isso já existe, esse é um princípio divino, versículo 4, até o Darby fala isso, que ele se tornou, para muitos, uma dificuldade. Ele se tornou para muitos uma dificuldade, porque o povo de Deus não foi levado embora, né? Não é verdade? Já foi levado embora. E por que ele está falando sair dela, povo meu? Se não tem ninguém lá dentro. Então, na realidade, ele é uma advertência presente. Por exemplo, irmão, vamos dar uma olhada lá, por favor. Um exemplo, tá? Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Aí o apóstolo Paulo, não como apóstolo, né? Mas como um irmão conhecedor, ele estava falando aos nossos queridos irmãos, e irmãos dele também, compatriotas, né? Que Deus, olha que interessante, olha como é a carta de Hebreus, né? A carta de Hebreus é uma coisa muito maravilhosa, como toda a escritura é. O que estava acontecendo aí, que a carta aos Hebreus estava mostrando aos irmãos hebreus o mais excelente, a sublimidade daquilo que era, então, em figuras que existiam em Israel. Tudo aquilo que eles tinham eram figuras dos bens vindouros e figura das coisas celestiais. E Paulo leva os hebreus, através da carta, mostrando a posição que agora eles tinham em Cristo Jesus, que eles não tinham nenhum vínculo mais a ver com aquilo que era do passado, que outrora foi de Deus, né? Começando lá pelo tabernáculo no deserto, depois o templo em Jerusalém, tudo foi de Deus, Deus fez aquilo, Deus instituiu, a casa de Deus, a morada de Deus era Jerusalém, enfim, tudo aquilo que nós temos aqui na Escritura. Só que, né, aí entra uma vírgula, só que agora havia uma nova ordem de coisas, que era a igreja. A igreja, o que era? Agora a igreja, sim, era a morada de Deus. A morada de Deus não era mais Jerusalém. A morada de Deus era a igreja, que eram pessoas, era esse povo que foi feito através, começando dos hebreus mesmos e gentios, para se tornar uma nova ordem de coisas, que é o quê? A igreja. Então, que Deus ia julgar o quê? Esse sistema que estava aí, que ele chama o quê? De arraial, que era o arraial religioso de Jerusalém. Por quê? Porque eles haviam rejeitado todos os profetas, rejeitados os enviados de Deus, o próprio Senhor Jesus, e culminou, inclusive, em Estevão. Estevão foi a última testemunha de Deus para eles, que isso nós encontramos no início de Atos. A última testemunha para eles foi Estevão. E uma vez que eles fizeram isso, daí acabou. Deus parou de falar com eles. Agora o que ia vir? Juízo. Que juízo seria? A destruição de Jerusalém e a dispersão desse povo que até então
era conhecido como o povo de Deus. Então eles estão sendo dispersos para ficar aí como estão até hoje. E Jerusalém destruída. Então algo que era de Deus, agora não é mais. Tem uma nova ordem de coisas. Só que essa nova ordem de coisas... Bom, resumindo, antes de chegar nisso, então nós vemos que esse versículo 13, quando é escrito isso aí, fala, saiamos a ele fora do arraial. Saiamos a ele quem? Ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor não está mais lá. Isso que ele está falando, o Senhor não está mais aí. O Senhor está fora. Por quê? Levando o seu vitupério. Vitupério é vergonha, rejeição. E o Senhor foi rejeitado nesse arraial. Então o Senhor saiu fora dele. Então aqueles que fossem cristãos, eles entenderam que eles tinham que sair, literalmente eles tinham que sair de lá. E é interessante que na história da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70, que já havia sido caminhado uns 30 anos, um pouco mais, o judaísmo e o cristianismo andando juntos, e sendo os nossos queridos irmãos no início da igreja, quem mais perseguiu e massacrou eles foram os judeus. Rejeitando eles. Saulo foi um deles, né? Que, graças a Deus, se tornou Paulo. Mas foi essa coisa. E quando nós vemos isso, nós vemos que eles viram o quê? Saíram de Jerusalém e do sistema, todo o sistema judaico, os cristãos judeus, né, os hebreus, saíram literalmente de lá. Então, quando Tito foi lá e destruiu Jerusalém, conta-se a história que não tinha nenhum cristão lá no meio. Por quê? Porque eles entenderam que eles tinham que sair de lá, porque o que sobrou só condenação. Um juízo governamental de Deus em cima do seu próprio povo. Isso aconteceu lá. E agora, meus irmãos, nessa nova ordem de coisas que aconteceu, que ficou daí a igreja, o judaísmo foi julgado, né? Foi julgado aquilo lá, sobrou o quê? Sobrou a igreja. Só que esse sistema também corrompeu. Por isso que eu falo segunda lei, por favor, meu irmão, 2 Timóteo, lá 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, né? 19 e 20. Lê o 19 até o 22, melhor, né? Vamos lá. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Olha que interessante. Mesma coisa. Só que aí, o que nós estamos vendo aí, não está existindo uma nova ordem de coisas. O que está havendo é o mesmo círculo, né, que se estendeu. Aquilo, falando outra vez, aquilo que era a casa de Deus se tornou o quê? Essa grande casa. Então nós não temos como sair. Lá em Hebreus, para os hebreus, sair. E que sair? Aí, aqui no nosso tempo, aí de Timóteo, é apartar-se. Não tem como sair. Então tem o quê? Como se apartar. Esse é um princípio divino. É uma voz do céu, né, pela Escritura, tem que se apartar. Apartar de onde? Desse sistema que está aí, ó. Sistema que leva o nome de Cristo, que é essa grande casa, que todos tomam o nome de Cristo. Então nós temos que fazer o quê? Se apartar dessa grande casa. Não sair, não tem como, outra vez, não tem como sair, mas tem como se apartar. Porque existem aqueles, que é o versículo 22, que estão nesse terreno, onde o Senhor tem aprovado, vamos chamar assim, que são esses que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então o Senhor tem uma esfera, vamos chamar assim, né? Dentro dessa esfera, o Senhor tem uma esfera que Ele está preservando. Não porque são melhores, por favor, não porque são melhores, mas porque o Senhor se apraz em ter alguém que guarde essas verdades. Então esse anúncio está sendo falado já desde então. E quando nós chegamos em Apocalipse, que nós estamos no nosso capítulo, é algo já anunciado de uma forma judicial, esse julgamento
nesse sistema, e ainda ele está falando, porque é algo futuro, saí dela, povo meu. É isso que ele está dizendo.